do nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante para nós meditarmos nesta noite. Um texto bíblico que foi escrito aproximadamente 2000 anos atrás, tanto que ele foi escrito no ano 61 depois de Jesus Cristo, entre o ano 61 a 64, escrito por Lucas, o chamado Doutor Lucas, ao qual escreveu o livro de Lucas, que leva o seu próprio nome. E Lucas também escreveu o livro de Atos, que nós vamos extrair algumas lições para nós nesta noite. Lucas era doutor, ele sabia de medicina, ele conhecia a doença, sabia muitas coisas. Era um homem culto, inteligente, sabedor, sabia falar bem, escrever bem. Quando você pega o livro, a Bíblia, porque a Bíblia ela significa livros. Quando você pega a Bíblia, você vai perceber que o livro de Lucas ele é mais detalhado, né? Ele tem uma visão mais detalhada acerca de vários textos que os outros apóstolos também escreveram, como Mateus, Marcos, João. Mas Lucas parece que ele é mais preciso por causa da parte intelectual dele. Era um homem assim bem conhecedor de letras, então ele sabia escrever com mais clareza os textos bíblicos. E Lucas, ele está aqui falando de uma passagem bíblica, a qual o homem que estava fazendo parte desta passagem, ou deste fato, ou dessa história, era o apóstolo São Paulo, o chamado antigamente Saulo de Tarso. E Paulo estava ali numa das suas viagens para a Macedônia. Era a terceira viagem de Paulo para a Macedônia. E quando Paulo ele tinha esta visão de viajar, uma viagem missionária, porque Paulo via a necessidade de ensinar o povo, de exortar o povo. E muitas dessas viagens ele também iria corrigir algumas coisas que estavam surgindo dentro da igreja. E Paulo ele tinha prontidão para ir e explicar acerca de muitas coisas. E Paulo então ele desce para Macedônia, e entrando na Macedônia ele vai numa cidade chamada Troade, outros dizem Troade ou Troade. Ele vai na cidade chamada Troade e entra também com os seus discípulos nessa cidade, porque o propósito dele nessas viagens era exortar a igreja, era ensinar e resolver, lógico, as questões estavam pendentes, porque na sua época não era diferente dos dias de hoje, que parece que o texto que nós vamos aprender aqui hoje, parece que foi escrito ontem, parece que não foi há muitos anos atrás, porque o que vemos nos dias de hoje, em pleno século 21, é que já acontecia há muitos anos atrás um embaraço de fé, um embaraço de crença, cada um crendo de um jeito, de uma maneira. Enquanto o evangelho está se caminhando, aparecem muitos no nosso meio tentando distorcer a palavra de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a verdade. E Paulo ele vivia essa situação lá quase 2000 anos atrás, então ele já vinha corrigindo. E é o que eu sempre falo, já falei, parece que essa Bíblia, parece que esta palavra ela foi escrita hoje. Então nós vamos aprender aqui nesta noite várias coisas que também aconteceu naqueles dias, que nós precisamos atentar com bastante atenção. Paulo, ele, juntamente com os seus discípulos, lá em Troade,
eles entraram num cenáculo. E eles passaram ali naquela cidade 7 dias. E praticamente no último dia eles entraram nesse cenáculo, que aconteceu justamente essa história que nós vamos aqui destrinchar aqui nesta noite. E na medida que eles entraram naquele cenáculo, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia, foi o versículo 7, ele justamente com os seus discípulos, no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Para os judeus, o primeiro dia da semana é o domingo. É o domingo, mas nós na América aqui, nós intitulamos o primeiro dia na segunda-feira, para trabalho, né? Mas Paulo, ele deixa bem claro, o primeiro dia da semana era no domingo. E ajuntando eles, está aí no versículo 7, você que gosta de acompanhar, pode abrir a Bíblia, fica à vontade. E no primeiro dia da semana, que era um domingo, eles entraram naquele cenáculo e era o dia do partir do pão. Era um culto de Santa Ceia. Era um culto onde que todos se reuniam para participar da Santa Ceia. Está aí no versículo 7. Então faz nós entender que era um culto de comunhão, era um culto de união, era um culto onde que todos se reuniam para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. E Paulo estava ali ensinando. No versículo 7 você vai ver que era Paulo que estava ensinando. Não era o presidente, não era eu, não era o pastor, mas era o apóstolo Paulo. Quando nós falamos do apóstolo São Paulo, nós devemos atentar, porque Paulo, ele é um dos maiores exemplos do Novo Testamento de fé. Paulo, ele era o homem hebreu, nascido de um hebreu. Ele pregoava os ensinamentos da lei de Moisés. E ele era um benjamita, ele nasceu da descendência da tribo de Benjamim, uma das melhores tribos de Israel. Eu gosto da palavra Benjamim. Só para você ter ideia, da tribo de Benjamim, eram os homens tão guerreiros, os soldados tão preparados, que com uma pedra e uma funda, eles lançavam a pedra e não erravam um fio de cabelo. Os benjamitas. E Paulo, ele era um benjamita. Ele foi circuncidado no 8º dia. Ele era hebreu de hebreu. Quanto à lei, ele era fariseu. E por essa razão que ele perseguia os crentes daquela época, porque ele não aceitava, ele via que o cristianismo na sua época era uma religião que não coincidia com a fé a qual ele servia. Então ele perseguia os crentes. Era uma seita, veio agora a palavra na memória, era uma seita na visão do apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer, ainda no versículo 7, que na medida que ele vinha ensinando e apregoando a palavra de Deus, diz que aquela palavra, ela se estendeu até a meia-noite. E Paulo, ele tinha a última noite de falar acerca do povo de Troade, porque no dia seguinte o apóstolo deveria viajar. Mas ele veio trazendo a palavra, exortando a palavra,
consolando os que estavam ali, exortando a palavra, porque ele havia necessidade de exortar aquele povo, e era por isso a razão de estender tão longe a mensagem. A Bíblia não nos fala que alguém deixou o lugar porque a mensagem estava extensa demais. A Bíblia não afirma que por passar horas ali, Paulo falando, que eles se cansaram de ouvir e viraram as costas e foram embora. Não, dá-nos para nos entendermos dentro do texto que eles ficaram parados ouvindo o apóstolo falar. E nisso estendeu-se até a meia-noite. E o versículo 8 vai dizer que havia muitas luzes ali. Luzes significa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho é a sua palavra. Glória a Deus. Mas só que no versículo seguinte, no 9, a Bíblia vai nos contar que havia ali um jovem chamado Eutico, assentado em uma janela. É algo assim de nós pensarmos e meditarmos. Como um culto de Santa Ceia, como uma reunião importante no mês, onde estava aquele ajuntamento do povo glorificando a Deus, exaltando, porque o culto era de Santa Ceia, o versículo 7 afirma isso. E tinha um jovem assentado na janela. Sentado na janela, o que me faz entender que o texto bíblico não diz que havia várias pessoas assentadas na janela, vários jovens assentados, não. Ele afirmou que tinha um jovem, ele deu o nome Eutico, estava sentado na janela. Talvez o Senhor trouxe você aqui nesta noite, e esta palavra possa ser que ela fale no seu coração, porque Deus sabe muito bem o homem por dentro e por fora, e às vezes eu não consigo enxergar, às vezes você não consegue enxergar, às vezes Deus está me usando aqui, dizendo para você nesta noite, talvez você esteja sentado na janela. Assentado na janela, frisa bem isso. O que significa assentado na janela? Quando nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada, Deus nos chamou para nós estarmos em guerra, em batalha, em luta, atento, vigiando em todo o tempo. Ezequiel capítulo 12, versículo 1, ele diz para Ezequiel: levanta-te, põe de pé, porque eu quero falar contigo. Está em guerra, está em luta. Jesus disse para aquele homem que estava no tanque de Betesda: levanta-te e anda. Não é de ficar lá sentado, não é lugar de ficar parado, porque o nosso adversário, o diabo, ele luta, ele batalha dia e noite, tentando te parar, tentando te prender. Então é motivo de nós não ficarmos parados de braços
cruzados, mas ficarmos de pé em posição de soldados, de guerreiros, pronto para a luta. Porque vemos muitas pessoas hoje caídas na fé, fraco na fé, porque às vezes está sentado, está paralisado, enquanto devemos se levantar e aplicar as lições da palavra de Deus na nossa vida, para que nós possamos estar sempre preparados para toda boa obra. O livro de 1 Reis, Deus fala para o profeta Elias: Elias, levanta-te, Elias, porque grande é a sua jornada. Não fique assentado, porque você assentado, o inimigo ganha território, ele avança, ele caminha. E nós assentados quer dizer que nós não queremos fazer nada, e a obra de Deus, ela está precisando de trabalhadores para a obra, e muitas das vezes nós estamos sentados, porque a obra do Senhor, a seara do Senhor é muito grande, mas poucos é os que querem trabalhar. Eu nunca vi nesses 27 anos pessoas que são aptas a trabalhar para Deus, para a sua obra, eles morrerem no meio do caminho. Eu nunca vi pessoas que trabalham para a obra de Deus, para a seara do Senhor, eles se perderem no meio do caminho, presbítero Hélio. Mas por que eu conheço então pessoas que morreram? porque começaram a olhar para o homem, trabalhar para o homem, agradar o homem. E quando agrada o homem, quando você não deixar de agradar, você morre na fé. Mas aquele que entende que trabalhar na obra de Deus é para ele nunca vai se desfalecer. Eutico, este jovem, estava assim, assentado na janela assentado. Por que a janela, irmãos? Por que todos estavam reunidos naquela santa ceia, e justamente ele afastado de todos, assentado na janela? Por quê? Ele não queria se misturar. Ele não queria fazer parte do povo, da comunhão. Ele via as coisas acontecendo e deixava. Ele estava, o cenáculo é a mesma coisa que a igreja. Ele via todas as coisas correndo, acontecendo, mas ele só espiava de longe. O trabalho precisando da mão dele para que ele viesse melhorar ou exercer ou ajudar, mas ele só continuava sentado na janela. Talvez eu e você, nós enfraquecemos na fé, nós não somos mais aquilo que nós éramos, porque nós estamos apenas assentados na janela. A nossa fé não é mais a mesma, porque estamos assentados na janela. E muitas das vezes nós ainda temos o hábito de dizer, como eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, o que eu sou hoje nem compara com aquilo que era. Por quê? Eu passei de sair do meio da comunhão, do meio da união, do meio do povo, para passar a sentar na janela sozinho. A sentar na janela. Esse jovem estava sentado na janela. E o que significa assentar na janela?
significa que você não está nem dentro e também não está nem fora. Você não participa do movimento de dentro, mas também você também não participa do movimento de fora. A posição é a janela, significa estou no meio, nenhum e nem outro. Mas todos aqueles que pensam em sentar na janela, ali é um grande perigo, porque ele nunca vai cair para o lado de dentro, sempre para o lado de fora. Porque assentar na janela é você entender que não me olhe, não me dá nada, não me levante para nada, eu quero assistir, eu só quero ver, eu só quero participar olhando de longe. Tanto é que eu não assento mais aqui na frente, eu assento nos últimos bancos, porque eu não quero me envolver, é assentar na janela. E como eu falei, a janela é um lugar perigoso. É um lugar perigoso para se assentar na janela. Porque aquele que está sentado na janela, ele está dividido. Nem frio e nem quente. Ele está morno. E o que Jesus falou daquele que está morto? Eu vomitarei, eu lançarei fora. Porque aquele que sai para o lado de fora, ele já está decidido, já está resolvido, porque ele sabe que não faz parte do povo, e já sabe que está condenado, já sabe que está perdido, porque ele está para fora. Está frio. Mas aquele que está dentro, ele também já está resolvido. Ele já tem certeza de onde ele está, a posição que ele está. É interessante que Eutico estava no cenáculo, estava no meio do culto, mas estava na posição errada. Ele fazia parte daquele povo, mas ele estava na posição errada. Ele estava na janela. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que ele foi vencido pelo sono. Olha aí para você o versículo 9. Ele foi vencido pelo sono. Por mais que ele achava que ele estava bem na janela, por mais que ele estava, não vou ficar aqui para caminhar com Cristo, não precisa isso, não precisa aquilo, eu vou continuar aqui. Mas na medida que ele foi ficando, ele foi vencido pelo sono, pela escuridão, pelas trevas. E a Bíblia vai dizer que ele caiu do terceiro andar. Sabe o que é vencido pelo sono? Sabe o que significa, na minha intelectualidade, assim, meditando, vencido pelo sono? Ele não caiu ali naquela hora e já morreu, foi para o mundo. Não, o vencido pelo sono representa aquela pessoa que já vem de dias, de meses, se afastando da presença de Deus, se afastando da comunhão dos irmãos, ficando de longe, não participando. Os irmãos entender, o dia que você ficar sabendo, olha, o irmão caiu no mundo, vamos dizer assim, você tem a certeza que ele não caiu de ontem para hoje. Não é ontem ele veio na igreja ou está desviado, não, ele já vem vindo. Foi vencido pelo sono. Por que ele foi vencido pelo sono, igreja? Porque faltou vigilância.
faltou atenção, porque se eles tivessem guerra, se eles tivessem batalha e luta, com toda certeza ele não era vencido. Mas às vezes a pessoa é vencida porque não entendeu que nós, a partir do momento que aceitamos o Evangelho, nós estamos em luta, em guerra. E é preciso nós se armarmos, usarmos as ferramentas de Deus, usarmos as armaduras de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas de cilada, a cilada de Satanás. E quando ele estava sentado na janela, ele caiu para o lado de fora. Ele não caiu para o lado de dentro da igreja, ele caiu para o lado de fora do mundo. E essa queda do terceiro andar foi fatal. A Bíblia fala que ele caiu e morreu na hora. É o perigo de nós estarmos sentados na janela, estamos com incerteza se nós entramos para dentro ou fica para fora. Se nós cairmos, nós morremos lá fora. E às vezes essa saída de muitos corre esse risco de nunca mais retornar para a casa de Deus. Mas eu convido a você nesta noite, se agarra para o lado de dentro. Veja a condição de fé qual você está. Veja a sua posição de fé a qual você se encontra, para você não correr o risco de cair para o lado de fora e você morrer na fé por inteiro. Do terceiro andar, a queda foi brava, a queda foi alta. Sabe o que me faz pensar terceiro andar? O terceiro andar representa classe, vamos por assim, representa posições, representa que hoje aonde você se encontra é um lugar de prestígio, é um lugar de honra. Você lutou, você sacrificou para chegar no estágio onde você está, no terceiro andar, e agora você quer sentar na janela para você cair? Desperta! O mais difícil você já passou. O que precisa nós fazermos para nós resgatarmos a comunhão um com o outro é de nós buscarmos o Senhor, é de nós prepararmos nossa vida, é orar, é consagrar, é preparar para nós fazermos parte desse povo. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o perigo. Eutico, ele estava no lugar certo, mas na posição errada. Por isso que essa palavra ela cai muito nos dias de hoje, porque às vezes vemos pessoas no nosso meio que vêm para a igreja, em vez de se entregar, em vez de se envolver, nós olhamos, parece que ela está com o corpo presente, mas o seu coração está lá fora, está longe. Mas Deus me traz aqui nesta noite, o Senhor Ele quer uma adoração, Ele quer você por inteiro nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Paulo ele estava pregando a palavra. Paulo ele estava ensinando a palavra. Eutico na janela estava ouvindo a palavra, ele não caiu por causa da palavra que estava sendo ensinada, mas ele caiu porque ele não observava a palavra. É que nós vemos muito de hoje, vem para a igreja, ouve a palavra e sai fora, mas não observa a palavra.
Observar no sentido de aplicá-lo na sua vida. E é por esta razão que Eutico, ele veio cair dali, cair morto, porque ele estava ouvindo a palavra, não deu crédito à palavra e caiu do terceiro andar. E eu e você não podemos estar na janela, dividido, com o coração lá fora e o coração aqui dentro. Ou você é, ou você não é. Você lembra da mulher de Ló? Jesus mesmo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Engraçado que Jesus não contou a história, só falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Que os dois anjos foram na cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia destruir aquela cidade, pegaram na mão deles, levaram ele para a montanha, mas o coração da mulher de Ló estava na cidade, estava dividida, tanto que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Esse é o perigo daqueles que assentam na janela. Mas eu venho aqui finalizar esta mensagem para o teu coração. Em que posição você se encontra hoje? Em que lugar da fé você se encontra hoje? E eu convido a você a fazer parte deste povo, parte desta comunhão, parte desta união, e não ficar dividido, se eu estou ou não estou. Eu estou aqui, mas meu coração está lá fora. Eu estou aqui, mas eu não participo de nada. Isso Deus não quer que você seja assim. Então hoje é noite de tomarmos uma posição certa, correta. Marcos capítulo 8, versículo 34 diz assim: disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em João 6,35 ele diz: venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então hoje é noite de decisão, hoje é noite de mudança. Você não pode continuar vivendo a sua fé mesquinha. Quando você está aqui dentro, você parece ser crente, mas quando não está, parece não ser crente. Isso faz mal para você. E às vezes a sua vida ela não cresce, ela não prospera, por razões de que você não tem tomado uma decisão certa para com Cristo. Às vezes você tem sonhos, objetivos de crescer, de trabalhar para você mesmo, mas você fica patinando por causa de quê? Não decidiu de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. E se Jesus estiver em primeiro lugar na sua vida, você vai ver quanto vai ser a mudança que vai haver em você. E a sua mudança na sua vida vai estender para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, e você vai ver o quanto Deus vai fazer por você, por causa de uma decisão certa. Eu cresci lá na cidade de Mojimirim, lá no bairro Maria Beatriz, do lado da rodoviária de Mojimirim. E crescemos, tinha muitos amigos. E dentre desses muitos amigos, eu tinha um amigo chamado André. Crescemos juntos, pequenininho, foi crescendo, foi ficando adulto, né? Um se arrumou para lá, outro se arrumou para cá. E o André, bem escurinha a pele dele,
ele arrumou uma esposa. Conseguiu arrumar uma esposa, o André. Mas só que o André, ele sempre viveu no caminho das coisas erradas, sabe? Era droga, era coisas erradas no bar, essas coisas assim, sabe, erradas que a sociedade aí tem vivido, e André vivia assim. Até que um dia ele começou também a prostituir com as mulheres. E ele conheceu uma moça e quando chegou em casa, passou os dias, ele ficou doente. E dentro dessa doença ele foi no hospital e ele chegou lá, falou assim, o médico falou para ele, olha, você está com HIV. André, o mundo parece que ele desmoronou. Ele casou com uma moça muito bonita na época, teve 2 filhos meninos, mas ele foi acometido de HIV. E aí ele foi trancado dentro do quarto, que ele não conseguia ver a luz, lâmpada, ele não conseguia ver a luz do dia, ele ficava dia e noite se alimentando dentro do quarto, começou a emagrecer, a carne dele começou a morrer, a pele começou a ser chupada pelo osso. Até que um dia foi um pastor lá na casa dele, falou, André, eu vim orar por você. E o pastor orou por ele, passou-se uns dias, ele começou a ficar bom. Começou a ficar bom, com muito esforço foi para a igreja e constatou que ele foi curado da HIV. Ele não tinha uma bicicleta para empurrar, não tinha nada, o André. Ele trabalha na funilaria, pintando carro, ele começou a ganhar força, começou a trabalhar para ele mesmo. Um dia ele me chamou, Trino, vem aqui em casa que eu quero mostrar uma coisa para você. Cheguei lá no quintal da casa dele, um carro 0 quilômetro, irmãos. Eu nunca vi um carro 0 quilômetro como eu vi o dele, com os plásticos no banco. Estava com os plásticos, ele veio ver, irmão, vem ver para você ver que lindo. Fiquei alegre de ver. Os filhos dele tudo bonito, vivendo uma vida tranquila, boa, mas com o passar do tempo ele começou a fazer como esse eu, ficar de longe, já não ia mais nos cultos, já ficava escolhendo cultos para ir, ia no domingo só, depois passava o domingo e ia no outro, começou a desfalecer, até que parou de ir para a igreja, o André lá em Jimirim. Aí eu passava de peru, ele parava, ô Trino, e aí Trino, como tá? Eu falei, André, volta para a igreja, André. Ele falava assim, um dia eu vou, Trino, um dia eu vou para a igreja, não vou voltar assim. Passava um tempo, voltava de novo, encontrava ele, ô André, e aí como tá? Estou aí nas drogas de novo, Trino, não sei o quê, volta para a igreja, André. Deus tem uma obra grande na sua vida, você viu o que aconteceu com você, volta para a igreja. 3 vezes eu falei para ele. E na última vez que eu falei, passou-se um tempo, ele foi atravessar a SP 340, vinha vindo um carro de lá para cá e matou o André. Rapaz novo. Porque ele foi adiando, ele foi deixando. Mas ele também foi desfalecendo antes de tudo, ele foi deixando, começou a congregar de longe, aos domingos, não se importava mais em se estar em comunhão, em estar junto. Mas hoje é um momento oportuno para nós, nesta noite, de fazer uma análise pessoal de fé e vermos qual a condição de fé que nós estamos. E nós corrigirmos e se apegarmos a Deus, olhar para onde nós estávamos e aonde o Senhor colocou, e nós voltarmos ao primeiro amor na fé em Cristo Jesus Cristo. Amém, irmãos? Peço para você, se coloque em pé nesta noite. Eu quero convidar o presbítero Elton aqui à frente, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos, ó Pai, na Tua casa nesta noite, uma noite de quinta-feira, ó Pai, uma noite de vitória, uma noite de milagre, uma noite de testemunho, Senhor, que o Teu servo, ó Pai, ouviram a Tua palavra, Senhor,
que o Senhor continue, Pai, agindo nos corações dele, e que esta palavra nesta noite continue latejando, ó Pai, nas mentes dos teus servos, para que nós possamos entender o propósito ao qual o Senhor nos chamou, ó Pai, para o louvor da sua glória, meu Deus. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Uma salva de palmas. Eu passo para o André.